Ok, turma, como eu tinha prometido, né? Nessa videoaula eu vou mostrar para vocês algumas instruções SQL de uma maneira um pouco mais dinâmica, mais fácil de entender. Eu separei aqui em duas partes inicialmente, né? Como a gente tinha conversado, os DDLs, certo? As criações das estruturas do banco. As DMLs, que são a manipulação dos dados, depois os selects aí mostrando um exemplo de cada um, tá? Bem, vamos direto ao assunto. A ideia de hoje é o seguinte: eu montei aqui um banco de dados de uma pizzaria, pizzaria Mamma Mia. Então eu tenho aqui as seguintes tabelas: clientes, pedidos, itens do pedido e pizzas, tá? Bem tranquilo esse banco, bem simplesinho. Tem aqui alguns relacionamentos e algumas chaves primárias que foram definidas logo no começo. Então essas que estão amarelinhas aqui são chaves primárias com autoincremento. Elas vão se autoincrementar. Essas que estão vermelhinhas aqui são chaves primárias, só que elas não têm incremento. Então na tabela de clientes eu tenho aqui código do cliente, nome do cliente, endereço, bairro, cidade e telefone. Na tabela de pedidos eu tenho código underline pad, código underline cliente e data underline pad, ok? Os tipos deles são aqui do lado. Para não complicar, eu coloquei int, alguns estão se complicando com integer, então ficou mais fácil com int agora, mesma coisa. No itens do pedido, eu reúno a tabela de pedidos com a tabela de pizzas. Então eu tenho aqui o código do pedido da tabela de pedidos e o código da pizza da tabela de pizzas, tá? Foi feito aí um relacionamento entre eles, depois eu vou mostrar como que foi feito. E um campo quantidade para facilitar aqui a inserção das pizzas. Beleza. Bem, vamos para o banco. O procedimento aqui, como vocês já viram nas aulas, né? Criar o banco de dados. A primeira coisa que eu vou fazer, criar o banco de dados. Create database, banco Mamma Mia. Tá? Vamos executar ele aqui. Ok, foi executado. Vou só aumentar aqui um pouquinho para vocês enxergarem isso. Então foi executado com sucesso. E vamos criar as tabelas, tá? Como eu falei, eu vou acelerar um pouquinho aqui esse passo, já que está pronto, só para que vocês consigam entender melhor aí a parte do select, eu acho que ficou mais na dúvida, né? Ok? Bem, então eu criei aqui agora a tabela de... Ah, sim, deu um erro aqui porque eu não selecionei o banco. Então sempre lembrem de utilizar o use banco Mamma Mia, no caso, para poder selecionar o banco. Então selecionei aqui, executei, agora sim eu posso criar minhas tabelas, tá? Então vamos lá, criar a tabela de clientes, ok? Criando a chave primária aqui embaixo, executar, ok. Criar a tabela de pizzas. Lembrando que eu estou criando essas duas tabelas primeiro porque elas são a famosa tabela pai. Ou seja, é elas que abastecem minhas outras tabelas, tá? Então eu vou executar aqui a de pizzas, ok, também foi. E aqui uma explicação bem rápida. É o seguinte, na tabela de pedidos eu tenho o código do pedido, o código do cliente da tabela de clientes e a data do pedido. Ok, até aqui nenhum segredo. Nessa parte de baixo aqui é que alguns confundem bastante, se confundem. Tá? A constraint, gente, nada mais é do que uma restrição que eu aplico na criação ou na alteração de uma tabela. E no caso ela tem algumas. Eu tenho aqui a constraint primary key e agora aqui embaixo a constraint foreign key. Tá? Eu estou dando um nome para o meu relacionamento que eu estou criando aqui embaixo. Estou criando uma restrição onde eu vou estar referenciando o código do cliente da minha tabela de pedidos com o código do cliente da tabela de clientes, tá? Para que quando eu for fazer um cadastro aí de um pedido, eu faça referente a um cliente que já existe na tabela de clientes, ok? Bem, eu estou determinando algumas outras características aqui embaixo, que é o onDelete no action. Significa o seguinte, que quando eu apagar um pedido do cliente, ele não vai tirar o meu cliente, tá? Significa que ele vai apagar aqui e não vai tirar nada daqui. O onUpdate cascade significa que se eu alterar o nome do cliente, por exemplo, nessa tabela de clientes, ele vai alterar em todas as outras tabelas que eu uso o cliente. Tá? Qualquer dado que eu atualizar aqui, atualiza nas outras demais. Então é sempre bom utilizar esses dois aqui, tá? O onDelete no action e o onUpdate cascade. Toma cuidado só se você precisar que ele apague em cascata. Beleza, então vamos lá, vamos criar a tabela de pedidos.
Então, seleciona e executa, criada. Itens do pedido. Então, eu fiz o pedido para o cliente, só que o cliente tem que ter um produto, ok? Bem, nessa tabela itens do pedido, eu tenho o código do pedido, o código da pizza e a quantidade que foi comprada. A primary key das duas, tá? Foi criado duas chaves primárias aqui. E a mesma coisa da de cima, criando uma foreign key para cada um desses campos, tá? Código do pedido da tabela itens pedido, ele vai se referenciar ao código do pedido da tabela de pedidos. Código da pizza da tabela itens pedido, a mesma coisa, referência código da pizza da tabela de pizza, para que eu não tenha, né, um item de um pedido para um pedido que não existe. Tá? Eu vou colocar aqui um valor que não existe. Então, para isso serve os nossos relacionamentos, para verificar a integridade, verificar que existe realmente um pedido para eu ter um item nele, tá? E para eu ter uma pizza nesse pedido, ok? Então, aqui você tem a construção disso, tá? A constraint, o nome que eu dei para ela, a outra constraint, o nome que eu dei para ela, e lembrando de fazer a referência correta, tá? Foreign key, código do pedido, daqui, referência pedidos, aqui em cima, tá? Ó, o nome tem que bater, toma cuidado com isso. Ó, código da pizza da tabela de itens pedido, referência, tá? A tabela de pizzas, código da pizza. Não pode deixar errar, tá? Ó. Ok? Então vamos lá, executar essa tabela também. E pronto, executou tudo okzinho. Tudo verdinho aqui embaixo significa que executou tranquilo. Muito bem, após fazer a criação, agora eu vou fazer a inserção dos dados, que é o DML, né? Eu já coloquei alguns dados aqui, coloquei algumas instruções do lado aqui para poder entender melhor depois. Então eu tenho aqui o cliente 1, 2, 3, 4, 5, 6. E os dados dele já estão tudo preenchidos, tá? Observem que em cima aqui eu declarei os campos que eu quero preencher, tá? Eu coloquei os campos que eu quero preencher nome, endereço, bairro, cidade e telefone. E os dados que estão aqui embaixo. Vou dar um zoom um pouquinho aqui para enxergar melhor. Então eu vou selecionar aqui os dados e vou executar. E ele vai inserir esses dados dentro da tabela de cliente. Executa. Verdinho novamente, tranquilo, tá? Inserir os dados. Vamos fazer a mesma coisa com as pizzas. Lembrando de inserir primeiro os dados nas tabelas PAI, que é aquelas que abastecem as outras tabelas. Eu não posso inserir um pedido se eu não tenho um produto, tá? Eu não posso iniciar um pedido se eu não tenho, no caso aqui, um cliente, tá? Então eu primeiro abasteço as tabelas PAI. Então vamos lá. Seleciono aqui as pizzas, eu coloquei alguns tipos de pizza aqui, mussarela, calabresa, brócolis, frango com catupiry, gorgonzola, lombo com bacon, vegetariana e portuguesa. E inserir os dados dos preços delas também, ok? E os códigos aqui só para vocês acompanharem junto comigo. Então vamos lá. Executa e ok, verdinho novamente, tá? Qualquer erro, fiquem espertos aí que ele mostra aqui, ó, embaixo, é só você observar e tentar corrigir aqui em cima. Muito bem, agora que eu já tenho cliente e pizza, tá, que é o meu produto, eu vou fazer um pedido. Então, o cliente 1 está fazendo um pedido na data do dia 26/3 de 2015, lembrando que é padrão americano, ok? Nesse pedido, eu só tenho o código do cliente e a data do pedido. Eu não tenho os itens desse pedido, porque está numa tabela separada. Ok, eu coloquei aqui 8 pedidos, sendo que o cliente 1 está pedindo 2 vezes, o cliente 2 uma vez, o 6 2 vezes, o 5 uma, o 4 uma também. Tá? Depois vamos ver isso aí na hora do select. Ok, seleciona e executa. Beleza? Mais uma vez, verdinho significa que está ok. E agora aqui eu vou fazer os itens do pedido. Tá? Eu fiz uma tabelinha aqui do lado para vocês tentarem entender o que são esses 3 números. Porque fica difícil de entender eles se você não está vendo os dados. Então aqui tem uma tabelinha só para falar o que é cada uma dessas colunas. Então aqui eu tenho o pedido 1, tá? O código da pizza 1, que é mussarela, e eu estou comprando 2 pizzas de mussarela, tá? Do pedido 1. E assim vai em todos que estão aqui. Depois vocês observam lá no select quando for executar. Então eu vou selecionar aqui e já vou fazer esse insert para não ficar muito longo o vídeo. Ok? Então, ó, novamente, perfeito, executou, tudo ok. Beleza. Agora que eu inseri todos os dados das tabelas, tá? Eu tenho que ver esses dados. Então eu vou executar algumas consultas,
tá? Que a gente conhece aí como query. Essas queries, elas têm de nível básico e de nível um pouquinho mais avançado, tá? Nesses exemplos aqui, gente, eu estou mostrando o nível um pouco mais intermediário, não é avançado não, um nível um pouco mais intermediário, para vocês poderem ir se acostumando. Se vocês pegarem o exercício da agenda 6 lá, tá? Vai estar pedindo para selecionar algumas coisas. Selecione o código do pedido, o nome, a data, a descrição e o preço. Reúna tudo isso junto. Deixa eu dar um zoom aqui. Pronto. Então, ó, nesse exemplo aqui, eu estou selecionando o código do pedido, o nome do cliente, a data do pedido, a descrição do pedido, no caso do produto que foi pedido, e o preço dele, tá? Para que aconteça isso, eu tenho que seguir nessa estrutura aqui, ó. Por quê? Porque eu não tenho tudo isso em uma tabela só, tá? Por exemplo, o código do pedido está na tabela de pedido, o nome está na tabela de clientes, a data do pedido na tabela de pedidos. Então, cada um desses dados aqui estão em uma tabela diferente. O que acontece? Quando você tem essa situação, você utiliza, né, de uma propriedade do SQL chamada inner join, ou apenas o join, tá? Depois a gente vê aí, dá uma consultadinha, dá uma olhada nos vídeos que eu passei, a diferença entre o inner join e o join, tá? Eu poderia usar aqui tanto um como o outro, eu preferi usar o inner join nesse e mais embaixo usar apenas o join, tá? Para vocês verem que tem praticamente a mesma função. Ok, então vamos lá. O que eu quero? Eu quero o código do pedido, o nome do cliente, a data do pedido que foi feita, a descrição do pedido e o preço desse pedido, tá? Então a sequência é a seguinte: select. Esses pequenos nomes que estão vindo antes do nome do campo, eu fui atribuindo aqui, tá? Então antes de eu falar daqui, eu vou falar daqui primeiro, tá? Já que vocês lembram aí da estrutura do select. Select from, né? Select os campos da tabela que eu quero, tá? Então é o seguinte: selecione o código do pedido da tabela de pedidos. Bem, eles estão numa tabela só, mas o cliente não está na mesma tabela do pedido. Então eu tenho que juntar os dois, tá? Isso é o inner join. Então eu vou pegar a minha tabela itens pedido, se a gente for ver a imagem, ó, é a tabela que junta os produtos com os pedidos, no caso as pizzas com os pedidos, tá? Vejam que tem um relacionamento entre um e outro, ó, pizza com item pedido com pedidos e o pedidos com cliente. Então eu consigo puxar, tá? Qual pizza o cliente tal comprou. Então o cliente João, qual pizza ele comprou? Através desse relacionamento aqui, ó, eu consigo puxar. Veja que não tem um relacionamento direto com pizza. Eu não tenho um relacionamento direto, tá? Eu tenho um relacionamento com pedido, pedido com itens pedido e itens pedido com pizza. Mas só isso já basta para eu conseguir achar a pizza que o João comeu. Na data que ele comprou, qual o pedido que ele comprou, quanto que ele pagou, se ele é um cliente que compra sempre, tá? Esses dados a gente consegue fazer tudo aqui utilizando o select, ok? E para isso eu tenho que juntar as tabelas, né? Ó, eu tenho que fazer o join, juntar as minhas tabelas. Como itens pedido junta praticamente todos, eu usei ela aqui como principal, tá? Então from itens pedido, esse IP aqui de itens pedidos significa, pessoal, o seguinte: é um alias, tá? Um alias, né? É um apelido que eu dei para essa tabela, para que eu não fique chamando toda vez que eu precisar dela, eu fico chamando itens pedido. Então eu dei um apelido para ela, coloquei IP, tá? Eu poderia ter colocado aí itens P ou IPad, eu posso colocar o nome que eu quiser. Coloquei IP só para ficar mais curtinho aí, tá bom? Então é o seguinte, eu estou falando que a tabela itens pedido vai se juntar com a tabela de pedidos, ok? Lembrando dessa sintaxe aqui, ó, inner join, tabela pedidos, um apelido para ela também, da mesma maneira. Agora, o que ela vai fazer? Ela vai pegar o código do pedido da tabela de itens pedido e vai comparar com o código do pedido da tabela de pedidos. Tem duas tabelas diferentes aqui, tá? Para ele achar o valor que eu quero, esses dois têm que ser iguais, certo? Aí eu consigo achar a referência do meu pedido dentro dos itens pedido. Então, por exemplo, o pedido 1. O pedido 1 tem vários itens dentro dele. Ele vai achar os itens daquele pedido 1,
Se eu não fizer isso daqui, ele vai agrupar todos os pedidos dentro de todos os itens pedidos. E aí vai formar uma bagunça bem grande, tá? Bem, eu também quero pegar a descrição da pizza. Como eu quero pegar a descrição da pizza e a descrição da pizza está na tabela de pizzas, eu vou ter que fazer a mesma coisa. Eu vou ter que comparar o código da pizza do meu item pedido com o código da pizza da tabela de pizzas. Eu dei o pezinho aqui como um alias dele, tá bom? Ok, feito isso, eu consigo verificar no pedido 1 qual pizza que entrou, tá? Até aí, tranquilo. Agora, eu quero saber o cliente que comprou tal pizza. Para isso, eu também tenho que chamar o cliente aqui embaixo, tá? Da mesma maneira, colocando o nome da tabela, dei um apelido para ela aqui e estou comparando. Olha, para eu achar a pizza que o cliente comprou, eu tenho que achar o pedido dele. Para eu achar o pedido dele, eu tenho que achar os itens do pedido, ok? Então eu faço uma comparação. Eu pego o código do pedido, deixa eu ver aqui, que acho que eu coloquei um valor errado aqui. Acho que isso aqui não vai funcionar não. Código pad igual a clip. Não, isso daqui está errado. Isso aqui teria que ser, no caso, código underline cliente, código underline cliente igual ao código do cliente. Agora sim. Então eu estou pegando, eu estou comparando o código do cliente da tabela de pedidos com o código do cliente da tabela de clientes e vendo se existe, tá? Feito tudo isso daqui, ok? Eu vou fazer uma requisição aqui embaixo. Eu vou fazer uma cláusula. Colocando uma cláusula where significa o seguinte: feito tudo isso, eu quero que você me puxe só aquele que for o código 1. Então eu vou consultar o código do pedido 1 e eu vou ver o que tem dentro dele, tá? E vou organizar pelo nome. Nesse caso aqui eu vou tirar só o código aqui por enquanto, para vocês verem como é que funciona, tá? Vamos executar essa query aqui. Aí, executei. Então vamos ver o que apareceu aqui, ó. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui. Aí, agora vocês conseguem observar um pouco melhor, tá? Eu tenho aqui então o cliente, o código do pedido 1, que é o cliente, é o João. Ele pediu no dia 26/3/2015 a pizza mussarela, novamente, ó, frango catupiry e vegetariana. Tudo isso no dia 26, que é o pedido 1. Só que o João também pediu no dia 25/5, ó, uma data que nem chegou ainda, mas a gente colocou aqui. Então, dia 25/5 ele pediu a pizza vegetariana, tá? Marcou aqui, ó, a Maria Araújo. Ela também fez um pedido no dia 30/3, mussarela, e você tem listado todos os pedidos, tá? De seus clientes. Então eu consegui reunir aqui, ó, o código do pedido, o nome do cliente que pediu, a data que ele pediu e a pizza que ele comprou, tá? E no caso aqui também o preço da pizza que ele pagou, ok? Agora, Paulo, se eu quisesse saber só o pedido 10, deu problema no pedido 10, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, ok? E vou colocar aquela cláusula where. Então, ó, é que eu não tenho o pedido 10 aqui, mas vamos colocar o pedido 5, que é o Pedro Araújo. Aqui, ó, pedido 5, Pedro Araújo, tá? Eu vou executar isso. Vou executar esse select aqui. E ele vai mostrar para mim só o Pedro Araújo, tá? Então eu vou verificar, olha, o Pedro Araújo teve um problema, ele falou que recebeu outra pizza. Então, ó, a descrição mostra que levaram para ele a pizza de mussarela, tá? No mesmo dia, ele levou calabresa, ele levou mussarela e calabresa, tá? O arroz com feijão aí de todo mundo, ok? Bem, então eu espero que vocês tenham entendido aqui como funciona a questão do join quando eu quero juntar mais de uma tabela dentro do mesmo select, ok? Bem, esse foi o primeiro exemplo, juntando mais de uma tabela. No segundo exemplo, a gente vai fazer um cálculo, tá? Então aqui eu quero fazer o seguinte: eu quero pegar o código do pedido, a pizza que foi comprada, a descrição dela e o preço. Não quero nada do cliente por enquanto não, só quero esses campos aqui, tá? Vou até tirar esse campo aqui da data que eu não quero ela não. Ok.
E eu quero saber quanto é que ficou, tá? Quanto que ficou por pedido. Ok? Então eu vou fazer um cálculo aqui. Lembrando que esses códigos aqui na frente, esses nomezinhos aqui, ponto, é um alias que foi atribuído para eu chamar o campo da tabela, né? Só para facilitar, eu dei o nome dele aqui embaixo. Vou fechar isso aqui. Ok. Eu dei o nome dele aqui embaixo, tá? Então, novamente, eu quero o código do pedido que está na tabela de itens pedido. O código da pizza que está na tabela de itens da pizza. Tá? A descrição que está na tabela de pizza. Veja que não estão na mesma tabela. O preço que está na tabela de pizza. E a quantidade que está na tabela de itens pedido. Bem, é um cálculo fácil. Eu quero saber quanto ficou aquele pedido. Eu vou fazer a quantidade vezes o preço. Tá, ó. Só que a quantidade vezes o preço tem que ser daquele pedido. Ele não pode ser feito do pedido 1 com o pedido 6. Tá? Então tem que se assegurar isso. É bem simples. O que você vai fazer é o seguinte. Você vai criar, né, um campo provisório, onde ele vai receber esse cálculo. Tá? Então, entre parênteses, eu coloco aqui, ó, a quantidade vezes o preço. O as significa que eu quero que esse cálculo aqui entre num campo chamado total item. Tá? E aqui embaixo, mesma história, agora utilizando apenas o join. Então, você tem aqui, ó, a tabela de pedidos. Vamos ver o desenho de novo? Olha aqui, tabela de pedidos, itens pedido e pizza. Eu estou usando só essas três tabelas. Vejam que eu preciso da tabela itens pedido para conseguir achar a pizza. Eu não consigo entrar direto na pizza aqui, eu preciso passar por ela. Como que eu fiz aqui? Então vamos lá. Selecione tudo isso daqui, né, da tabela pedidos, só que junte itens pedido a isso. Tá? Então eu vou pegar o código do pedido da tabela itens pedido tem que ser igual ao código do pedido da tabela de pedidos. Ok? Bem, além disso, eu também tenho que pegar a pizza. Então, eu tenho aqui a tabela de pizza e eu vou comparar, tá? O código do pedido da pizza, da tabela itens pedido tem que ser igual ao código da pizza da tabela de pizza, para ele me retornar isso daí, tá? E eu fiz aqui uma condição. Eu falei que eu quero ver, né, a soma, o total disso só do pedido 1. Eu não quero todos os pedidos, eu quero só o pedido 1. E ele vai retornar para mim, então, esses campos aqui referente ao pedido 1. Ok? Vamos executar para ver como ficou? Então, ó, executa. Muito bem. Tá lá, ó. O pedido 1, ele comprou, então, mussarela, frango catupiry e vegetariana. Mas olha só o quanto ele comprou. Ele comprou 2 de mussarela, uma de frango catupiry e uma vegetariana. Tá? E aqui eu calculo o total. Então, ó, 27,90 vezes 2, 55,80. Aí 35,90 só é vezes 1. Aí tem o valor dele aqui embaixo. Tá? Então essa consulta, ela me retornou aqui o total entre preço e quantidade. E me trouxe também a descrição do produto. Tá? Por isso que a gente utiliza aqui o join. Então ele vai pegar essa tabela e juntar com essas duas aqui. Por isso que a gente tem o join. Ok? Bem, o exemplo 3 é mais simples. Eu só quero fazer o seguinte, eu quero contar os pedidos. Tá? Quero contar os pedidos de acordo com cada cliente. Então, por exemplo, o cliente Paulo. Quantos pedidos tem o Paulo? A cliente Maria. Quantos pedidos tem a Maria? Eu quero fazer isso. Tá? Para que isso aconteça, você tem que criar essa estrutura desse select. Então, selecione o código do cliente, o nome do cliente, e eu vou contar o que? Os pedidos desse cliente. Lembrando que os pedidos estão em outra tabela. Então, eu tenho que usar o que? O join. Quando eu tenho que juntar duas tabelas, eu uso o join. Tá? Então, faça o seguinte para mim. Selecione isso daqui, tá? E procure na tabela de pedidos. Só que junta ela também a clientes. Então eu vou fazer o seguinte, eu quero que você ache para mim aí os clientes que tem na minha tabela de pedidos. Então eu faço essa comparação. Tá? Lembrando do meu alias aqui, pede.código cliente da tabela de pedidos seja igual a cli.código do cliente. Tá? Ok, agora o que vai contar realmente é esse aqui, essa funçãozinha, ó, chamada count. Certo? Então count, ele vai contar os pedidos
ele vai contar os pedidos, né? E vai guardar dentro de um campo provisório chamado total pedido, ok? Só que ele vai fazer isso só quando ele encontrar o cliente na tabela de clientes. Ele vai pegar lá o pedido feito e vai procurar no cliente. Quando ele achar, aí ele mostra para mim a quantidade. Esse group by aqui significa que ele vai organizar para mim por cliente, tá? Ele vai fazer uma organização por cliente, ok? Bem, vamos executar para ver isso daí funcionando. Então seleciona, executa. Olha só então aqui embaixo, vamos dar um zoom. Veja bem, eu tenho aqui, ó, o João comprou, tem 2 pedidos no nome dele. A Maria 1, a Mary 2, Paulo 1, Pedro 1 e Samuel 1 também, tá? Então aqui eu estou conseguindo ver quantos pedidos tem em cada cliente. Lembrando que pedido está numa tabela e cliente está em outra. Lembrando então que você tem que já usar o join para juntar os dois, ok? Então mais um exemplo aí para vocês. Quarto exemplo. Esse daqui é muito parecido, tá? Eu quero saber quantas vezes uma pizza foi pedida. Muito parecido com o anterior, tá? Então a pizza mussarela, quantas vezes ela foi pedida? A calabresa, quantas vezes ela foi pedida? Então eu faço a mesma coisa. Eu quero a descrição, que é a pizza. Eu vou contar então o código, quantas vezes o código da pizza aparece no pedido, tá? Quantas vezes ela aparece no pedido. E para ver quantas vezes ela aparece no pedido, eu tenho que pegar a tabela de itens pedido. Novamente, usando o join, tá? Então, ó, eu quero que você pegue tudo isso daqui, conta quantas vezes uma pizza apareceu e guarda para mim dentro da tabela de pizza. Muito bem. Join pizzas, nome P que foi dado para ela, um apelido. Então, ele vai fazer o seguinte. Ele pega o código da pizza da tabela itens pedido. Compara com o código da pizza, da tabela de pizza. Se for igual, aparece para mim e conta, tá? E organiza para mim aí pela descrição, ok? Eu tenho também a opção de colocar aqui ascendente ou descendente, tá? Crescente ou decrescente, tá? No caso aqui, para eu saber, colocar a ordem. Eu quero que ele organiza para mim do maior para o menor, então você utiliza ascendente ou decrescente, ok? Vamos colocar decrescente só para ver como que vai fazer isso daí, tá? Como vai ficar. Então vamos executar esse select, executa, muito bem, tá aqui, ó, tá? A vegetariana foi pedida 3 vezes, vamos dar um zoom. A vegetariana foi pedida 3 vezes, a mussarela 6 vezes, lombo 2 vezes, gorgonzola, opa, quase não sai, hein? 1 vez, frango catupiry 1 vez e calabresa 2 vezes, ok? E o decrescente que eu falei para vocês, ó, tá vendo? Começa pelo V, tá? E vai lá pro C. Se eu colocasse aqui o ASCII, né? Ele iria colocar em ordem crescente. Olha lá. Ordem crescente, ok? Deu para entender isso daí, né? Facinho. Muito bem, mais um exemplo. Esse daqui foi um exemplo então de você contar, né, o total aí de pizzas que apareceu no pedido. E esse exemplo aqui, que é o penúltimo, é mais simples ainda. Eu quero saber qual é a pizza que tem o menor preço, tá? Qual é a pizza que tem o menor preço? Qual é o meu produto que tem o menor preço? Para isso, então eu vou fazer o seguinte. Eu não preciso olhar outra tabela, então eu não vou usar o join. Percebam que eu não uso o join aqui, porque o que eu preciso está em uma tabela só. Quando o que eu preciso está em uma tabela só, eu não preciso usar o join. O join eu só uso quando eu for chamar outras tabelas. Então eu quero selecionar a descrição, preço, vamos deixar aqui do jeito que eu estou utilizando, né? Um pouco mais ordenado aqui, fica mais fácil de entender. Então, ó, selecione descrição e preço. Eu até mudei o nome da tabela preço aqui, coloquei para menor preço. Da tabela pizza. Então selecione descrição e preço da tabela pizzas, onde o preço é igual ao menor preço. Então você vai ter que fazer um select dentro de outro select para retornar isso, tá? Essa aqui, ó, é a maneira de você conseguir retornar o menor valor junto com outro campo, tá? Junto com outro campo. Então eu quero descrição e o preço.
Se fosse só o preço, não precisaria de nada disso. Como eu quero a descrição e o preço, eu preciso fazer desse jeito aqui. A função que eu utilizo é a min, tá? M-I-N. Eu coloco ela aqui antes do campo, tá? Bem fácil. E vamos executar. Olha lá. Aí, menor mussarela, tá? 27,90. Ok? E o último exemplo é a mesma coisa, só que agora é para o maior, tá? Então, ó, seleciona aqui e o maior, gorgonzola 61,90, tá? Bem, eu não quero deixar o vídeo muito longo, tá? Isso aqui foi alguns exemplos aí de como você pode utilizar os selects, como você utiliza aí os elementos DML, DDL do SQL. Espero que o pessoal aí do curso, né, de informática do GEAD aproveite e que isso aí sane suas dúvidas para vocês enviarem aí o arquivo. Fico aguardando, bons estudos e a gente se vê. Até mais!